Olá a todos, começando mais um Guru Responde, trazendo algumas análises que eu publiquei lá no www.gurudoscarros.com.br, ou você pode acessar essa nossa sessão aqui de análise de compras diretamente lá no Auto. Bom, eu gostaria de começar destacando aqui uma dúvida enviada pelo Luciano, que ele me perguntou o seguinte: ele tem um Nissan Sentra, então portanto aí um sedã médio, e ele vai optar por um SUV compacto, mas ele deseja um modelo que tenha um bom porta-malas, né? E também seja econômico e tenha aí uma boa desenvoltura na estrada. E aí ele me colocou as seguintes opções, né, nas pesquisas dele. Então ele selecionou o Volkswagen Nivus, Volkswagen T-Cross, o Chevrolet Tracker e o Hyundai Creta 1.0 Turbo, portanto aí a nova geração do SUV compacto da Hyundai. Bom, a minha resposta aqui para o Luciano, eu acho que analisando o perfil dele, o tipo de necessidade que ele tem aí para o seu futuro SUV compacto, eu acho mais prudente ele optar pela nova geração do Creta. Isso ocorre pelo seguinte: de todos esses modelos que o Luciano separou, o Creta é o que oferece o maior porta-malas. E o espaço interno do SUV também é um dos melhores aí da categoria. Eu fiz aqui, separei os dados, a gente tem aí o porta-malas de 422 litros para a nova geração do Creta, teve uma perda aí discreta em relação à geração anterior do modelo produzido aqui no Brasil, mas se a gente comparar com os rivais, a gente tem então o T-Cross com 373 litros, o Tracker com 393 litros, o Nivus é o que chega mais perto do Hyundai, aí com 415 litros, mas temos uma observação importante. O Nivus é um derivado do Polo, então, portanto, a sua cabine é um pouco mais acanhada. Eu acho que, por exemplo, para quem está migrando de um sedã médio, como é o caso do Luciano, ele vai sentir um impacto aí nesse ponto, né? Então, a gente fica claro aqui como o Creta é superior no quesito porta-malas. Nos demais atributos aí que o Luciano pede, né, então na questão da economia, da performance, é o seguinte: o motor 1.0 turbo caiu muito bem ao Creta, de fato faltava a opção de um propulsor mais eficiente para SUV compacto e ele ficou muito melhor nessa nova configuração. Já tive a oportunidade de avaliar o novo Creta 1.0 turbo em uma pista aqui no interior de São Paulo e o modelo agradou bastante. Em números oficiais, a gente tem uma aceleração de 0 a 100 em 11 segundos e meio e parciais com gasolina de 11,6 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada. Como eu citei aqui no texto, não é uma performance assim de tirar o fôlego no caso do Creta, mas suficiente para grande parte dos usos, inclusive rodoviário. Então eu acho bem interessante como alternativa para o Luciano entre os modelos que ele acabou não citando aqui, o Honda HR-V, mas eu acho que ele poderia figurar como uma opção para ele, mas eu não acho muito recomendável porque a nova geração do HR-V estreia já no primeiro trimestre de 2022, segundo algumas apurações recentes. Então esse modelo vai ficar defasado muito rápido, o HR-V atual. Apesar disso, o Honda tem uma cabine muito espaçosa, muito versátil, um ótimo porta-malas de 437 litros, que seria interessante para o Luciano, mas ele ficaria com um modelo defasado muito rápido. Então eu acho que neste momento o mais indicado para ele seria aí o Creta na sua nova geração com motorização 1.0 turbo. Partindo aqui para a segunda pergunta que eu acho interessante tratar aqui com vocês, ela foi enviada pelo Felipe e ele me perguntou o seguinte: se vale a pena ele trocar o Creta atual dele, ele tem o SUV na versão Pulse 1.6 automática 2017, por um Toyota Prius seminovo, aí do mesmo ano do Creta que ele atualmente possui. Bom, a minha resposta para o Felipe, de uma maneira objetiva, eu acho que se ele deseja o principal atributo do Prius, que é a alta eficiência, o baixo consumo de combustível, eu acho que sim, é uma troca que vale a pena.
O Prius é um híbrido, então, por concepção, é um carro pensado para otimizar ao máximo o uso do combustível. Então, a gente tem médias aí muito convidativas na cidade, beirando aí na casa dos 20 km por litro, que eu pelo menos já consegui em algumas avaliações com o Prius, utilizando aí gasolina, que é o único combustível aceito pelo modelo. Em tempos aí de combustível bem caro, eu acho que é interessante se o Felipe roda muito, né? Para quem roda muito, de fato percorre distâncias mais longas, vale a pena ter essa economia no custo de propriedade do carro, gastando menos combustível. O Prius ele tem uma garantia de 8 anos para o conjunto mecânico. Minha única dica para o Felipe, para você, caso você tenha uma dúvida parecida, é talvez analisar bem a situação do carro quando estiver próximo aí da data para chegar aí até o fim da garantia do conjunto propulsor híbrido, porque qualquer problema eventual aí depois desse prazo de 8 anos pode exigir alguns reparos aí onerosos, né? Não é o caso. Em termos aí de retrospecto, a gente tem o Toyota com uma mecânica muito robusta, esse sistema já é mais do que validado, né? O Prius nasceu de um projeto lançado no fim da década de 90, então a Toyota tem muita experiência nesse tipo de carro. Então, em resumo, aqui na resposta para o Felipe, eu acho que para quem está em busca de um carro muito eficiente, vale a pena sim migrar para um Prius, só vale a pena ficar atento nas condições do veículo, ver se todas as manutenções estão em dia, principalmente na concessionária, para preservar a garantia, cobertura de fábrica. Essa é uma dica muito importante. Mas, em termos gerais, eu acho que sim, é uma troca que valeria a pena, no caso aqui do Felipe, trocar um Hyundai Creta por um Toyota Prius. Por fim, terceira pergunta que eu queria abordar aqui com vocês, ela foi enviada pelo Aloísio, e eu até agradeço muito ao Aloísio, caso ele acompanhe aqui também nas mídias sociais, ele já acompanha aqui o meu trabalho nessa sessão, agradeço muito desde já. Ele me pergunta o seguinte, ele tem um Jeep Renegade Sport 2019, aí com motor 1.8 e câmbio automático, e ele já olha para o futuro Fiat Pulse, que será lançado agora em outubro, como uma opção para trocar o modelo. Ele me pergunta se vale a pena essa troca, se o motor 1.3 aspirado dá conta do recado, e como seria essa questão dos motores tricilíndricos com turbo, injeção direta, no quesito manutenção a longo prazo. Minha resposta para o Luísio foi o seguinte, até o momento a gente terá o lançamento oficial do Pulse no próximo dia 19, agora de outubro, mais informações aí nos bastidores dão conta de que o Pulse contará com o motor 1.3 Firefly aspirado nas suas configurações de entrada, até mesmo com uma opção manual que deve proporcionar um preço bem competitivo para o modelo. Já nos seus catálogos mais sofisticados, o Pulse teria aí novo motor 1.0 GSE com turbo, injeção direta e o sistema de comando de válvulas variável Multi-Air. Bom, se a gente olhar para a gama Fiat atual, esse motor 1.3 Firefly ele está presente até no Fiat Cronos, que é um sedã compacto, e mesmo carregado, o Cronos, eu já tive a oportunidade também de avaliar esse modelo e dar conta do recado tranquilamente. Esse motor, eu gosto muito desse 1.3 Firefly, eu achei ele muito interessante, ele é bem econômico e oferece um bom nível de desempenho, mesmo no Cronos, aí, tem um porta-malas muito bom, mesmo com ele carregado, carro cheio, aí o Cronos consegue desenvolver aí muito bem na estrada, na cidade. Então eu acho que se a gente for trazer isso para o Pulse, que é um modelo que tem um tamanho equivalente ao Argo, com certeza o motor 1.3 Firefly será uma boa opção. Vale a pena destacar também que, além de uma eventual versão manual, 1.3 Firefly também poderá ser oferecido em conjunto com câmbio automático CVT aí no Fiat Pulse. Já sobre os motores tricilíndricos aí, com tecnologia turbo, injeção direta, eu acho que a minha resposta para o Luiz foi o seguinte, já são aí periféricos muito validados, né? Então, turbo, injeção direta, então eu creio assim, no longo prazo, a tendência é que esses modelos não
Claro, a manutenção será um pouquinho mais onerosa em relação ao motor com injeção indireta, sem turbo, porque nós estamos falando de periféricos mais sofisticados. Mas eu acho que já é uma tecnologia amplamente validada, não teria nenhum problema de confiabilidade, de robustez. Mas é claro, se você eventualmente precisar trocar um bico injetor, por exemplo, claro, o seu preço é bem maior em relação ao modelo com injeção indireta. Mas não vem aí ao caso. Geralmente esses motores eles são projetados com uma elevada durabilidade, ainda mais se a gente for considerar todo o expertise que a Fiat tem aqui no nosso mercado, agora aí o time de engenharia da Stellantis, né, amplamente baseado na estrutura da FCA, então certamente o pessoal já tem um domínio pleno aqui do nosso combustível, consegue validar muito bem esse motor aqui nas nossas condições, com combustível brasileiro, principalmente aí com 100% de etanol. Então eu acho que, no caso aqui o Aloysio não deve se preocupar com isso, eu acho que se caso ele queira ir mais desempenho, mais eficiência, vale a pena também ele considerar a aquisição de um Pulse com motor 1.0 GSE. Em resumo também, eu acho que se o Pulse atender aí o Aloysio na questão de espaço interno, porta-malas, vale a pena sim essa migração de um Renegade para o futuro crossover pequeno. Esse modelo deverá ser muito interessante. Em breve você vai conferir aí no Auto uma cobertura completa sobre a estreia da novidade. Então, como o Renegade também não é um modelo que se destaca em termos de porta-malas, espaço interno, creio eu que o Pulse pode ser um carro que vai agradar sim o Aloysio. Bom, então é isso aí, amigos. Esse foi um resumo aqui de algumas respostas algumas análises que eu publiquei lá no Guru dos Carros. Convido você a acessar a essa nossa sessão de orientação de compra e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.